Recentemente, a Agência Espacial Europeia, ESA, teria identificado algo estranho e desconcertante que poderia chocar o público em relação à passagem do cometa 3I Atlas pela órbita de Marte. O que estão escondendo sobre esse visitante interestelar ainda tão misterioso? Vamos conferir isso no vídeo de hoje. E que bom estarmos juntos novamente. Muito obrigado pela sua companhia tão especial. Nos registros do Depositário Online da ESA, órgão que reúne 22 países, existem 488 imagens do cometa feitas enquanto o 3I Atlas passeava por Marte na semana anterior. Mas exceto por algumas poucas que foram divulgadas ao público, a grande maioria está embargada até 2026. Podemos até pensar que faz sentido esse embargo, pois é importante cruzar os dados e ter certeza dos fatos antes das divulgações, sendo a ESA um órgão sério e parceiro de outras agências importantes, como a NASA. Mas há um detalhe. 2 registros receberam uma espécie de carimbo Top Secret e estão bloqueados até, pasme, 2099. Ou seja, daqui a distantes 74 anos. Por que essas 2 imagens sofreram esse tipo de proibição, hein? Agora, imaginem vocês o que pode acontecer quando se adiciona a algo que já é enigmático, como é o atual visitante, uma camada a mais de segredo, que vai durar por quase 3 gerações. Quais serão as causas e as consequências disso? Bem, questionamentos vieram de todos os lados, é claro, e teorias já começam a rodar na internet. Tudo isso exatamente quando os cientistas procuram esclarecer dúvidas em relação ao 3I Atlas, beneficiados por sua passagem relativamente próxima, cerca de 27 milhões de quilômetros do planeta vermelho, onde há muitas sondas em operação. A maioria desses arquivos sigilosos está vinculada à missão ExoMars e contém detalhes cruciais obtidos do cometa em seu passeio marciano, incluindo seus incríveis jatos de gás e poeira e as características do núcleo que ainda não são plenamente compreendidas, aspectos que a ciência ainda tenta decifrar e que prometeram que seriam elucidados com essa passagem próxima de tantas sondas espaciais. O acesso ao banco de dados é, em teoria, público. Bastaria selecionar uma missão, corpo celeste e um instrumento de captura para consultar os arquivos. Cada imagem traz informações técnicas detalhadas, como o nome do arquivo, o instrumento utilizado, a missão de origem, a data de captura e a própria foto em formato não processado. Entretanto, ao buscar por 3I Atlas, os registros embargados simplesmente não aparecem, a menos que se desmarque uma configuração de propriedade que os oculta, revelando a lista completa. A própria visibilidade das linhas de embargo aumenta a estranheza, sugerindo que pode haver um procedimento administrativo não revelado ou a existência de um motivo maior para manter esses registros em sigilo por décadas. Embargos longos já ocorreram, como o caso do famoso cometa Halley, cujas imagens capturadas em 1986 só foram liberadas plenamente em 2006, mas nunca houve um embargo tão longo e sigiloso como agora. Já se especula, cautelosamente, se o embargo reflete um mecanismo interno da ESA ou se há algo nas imagens que justifique essa censura em nome da ciência. A passagem do cometa interestelar vem sendo marcada desde o início por casos estranhos e inexplicáveis, como a gente vem relatando constantemente aqui. Será que agora outro mistério sem explicações vai se manter? O enigma se intensifica ao considerar que a paralisação parcial da NASA, causada por falta de orçamento, uma questão política interna dos Estados Unidos, coincidiu com o período de monitoramento do cometa, enquanto outras agências espaciais, como as da China, Emirados Árabes e a japonesa JAXA, também permaneceram em silêncio sem divulgar novas imagens.
Enquanto o embargo permanece, pesquisadores e observadores continuam atentos, tentando compreender o que exatamente poderia estar oculto naqueles arquivos e qual informação justificaria uma espera tão longa em plena época de informação instantânea e inteligência artificial. A possibilidade de dados inesperados e surpreendentes coloca o 13 Atlas no centro de debates científicos e especulativos, reforçando a sua reputação como um dos fenômenos espaciais mais misteriosos já registrados. Lembrando que ele é apenas o terceiro objeto interestelar detectado desde 2017, depois dos também enigmáticos Oumuamua, em 2017, e o Borisov, em 2019. Visitantes que passaram longe dos nossos equipamentos e não puderam ser registrados e estudados, como o 13 Atlas. Descoberto em julho de 2025, o 13 Atlas logo despertou o interesse geral de cientistas e curiosos pelo espaço, pela sua trajetória, brilho e características incomuns, e é um dos eventos mais comentados deste ano no campo das ciências. Até os mais experientes astrônomos do mundo ficaram surpresos com todas as informações únicas trazidas pelo cometa, dando abertura para várias teorias, até mesmo de que poderia ter origem em tecnologia alienígena, o que a NASA, sempre discreta na dela, teve de publicamente desmentir. Segundo a agência, ele é estranho, mas é um cometa. Alguns cientistas, inclusive, propõem a criação da categoria de supercometas para os 3 objetos interestelares que presenciamos. As primeiras imagens de alta resolução do objeto, à medida em que ele se aproximava, mostraram que o cometa alterna entre aceleração e pausas inexplicáveis, como se reagisse a forças ainda não compreendidas, sugerindo um núcleo instável ou fragmentado. Com toda essa expectativa, todas as fichas estavam apostadas na passagem do 13 Atlas por Marte, recentemente, semana passada. A aproximação com as sondas marcianas ocorreu entre 1º e 7 de outubro de 2025 e todos ficaram extremamente atentos, sendo possível capturar algumas imagens direto da órbita marciana. E foi um feito notável, sem dúvida, já que o brilho do objeto era dezenas de milhares de vezes mais fraco do que o de alvos marcianos. No mesmo período, o rover Perseverance da NASA registrou uma estria, uma linha luminosa no céu de Marte, possivelmente o cometa, numa sequência de imagens ainda em análise e sem confirmação oficial pelos Estados Unidos. As observações revelaram jatos de gás intensos e variações abruptas de brilho, evidências de forte atividade e de uma possível fragmentação do núcleo. A composição detectada inclui água, dióxido e monóxido de carbono, mas em proporções diferentes das observadas em cometas do nosso sistema solar. De acordo com algumas estimativas, o 13 Atlas deve ter se formado há cerca de 10 bilhões de anos, sendo com isso 2 vezes mais velho que o nosso sistema solar. É difícil imaginar esse tempo todo, né? O comportamento dinâmico do cometa também chamou atenção. Pequenas oscilações em sua trajetória indicam a presença de aceleração não gravitacional, causada pela ejeção desigual de gases. Em torno de Marte, sensores detectaram partículas liberadas pela coma e uma tênue nuvem de poeira, o que permitiu estudar, pela primeira vez, a interação direta entre material interestelar e a atmosfera de outro planeta. O evento mobilizou laboratórios e observatórios no mundo inteiro. Além da reconfiguração dos equipamentos em Marte, o telescópio James Webb contribuiu com dados sobre elementos metálicos e silicatos incomuns. Análises indicam que o núcleo do 13 Atlas é denso, resistente e talvez composto por ligas metálicas e minerais formados sob pressões extremas. As anomalias gravitacionais e magnéticas observadas reforçam a hipótese de que o cometa passou por uma fragmentação recente, liberando no espaço pedaços que agora o acompanham de carona.
Variações térmicas bruscas e emissões repentinas de brilho também apontam para cavidades internas e uma superfície irregular, ainda pouco explorada. O sucesso das observações de Marte demonstrou a importância da cooperação internacional e reacendeu o debate sobre missões rápidas capazes de interceptar objetos interestelares no futuro. Com isso, o 13 Atlas entra para a história da ciência como o primeiro visitante cósmico estudado tão de perto por sondas em outro planeta, o que pode nos deixar prontos para outros encontros, já que essas viagens de grandes corpos pela Via Láctea, como já sabemos, nem sempre seguem rotas óbvias. E se corrermos algum perigo com toda essa movimentação cósmica? É um pensamento que certamente está na mente da maioria. É melhor a gente estar pronto, né? Atualmente, o cometa 13 Atlas está em trajetória hiperbólica e atingirá o periélio, o ponto mais próximo do Sol, em 29 de outubro. Ainda passará próximo aos planetas Vênus e Júpiter, saindo do nosso sistema solar no início de 2026. Depois continuará a sua viagem de bilhões de anos, como se nós nunca tivéssemos existido em sua história.